E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo e do Afonso trazendo aí informações do mercado da bola do São Paulo. Marcos Antônio, Maurício Lemos, Thiago Mendes e Antony. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e para me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Dessa força, se inscreve no canal aí, deixa seu like para ajudar esse jovem São Paulino, beleza? Já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito sobre São Paulo, sobre reforços, sobre o time, sobre o jogo contra o Botafogo, muita coisa pra gente falar. Créditos e direitos autorais, estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Terminar esta rodada entre os 4 primeiros colocados. Acontece que tem muito rival que tem jogo a menos e aí só quando a tabela ficar com todo mundo com o mesmo número de jogos é que vai dar para saber qual a real posição do São Paulo na tabela de classificação. Mas o objetivo é terminar no G4. Problemas? Sim, Alisson. Soluções? Muitas. Estão voltando os laterais Igor Vinícius e Wellington e também o atacante Caleri. O Caleri já tinha treinado ontem com o grupo, treinou agora pela manhã novamente com o grupo e a tendência é que seja titular, esteja à disposição, não do Zubeldia, porque ele vai cumprir a sua terceira suspensão em 22 jogos. Quem vai comandar o time é o Maxi Cubeiras, o seu assistente. O único, aliás, dos 3 que não está suspenso, porque o Carlos Gurezo também está suspenso. É um banco de reservas bem pilhado esse do São Paulo em relação às suspensões. O que está quente é mercado. Então vamos lá começar, que são vários assuntos. O Marcos Antônio já está aqui, vai ser anunciado ainda hoje. O jogador vem por empréstimo do futebol da Itália, da Lazio, 1 ano de empréstimo. São Paulo depois tem algumas prioridades de compra, se ele cumprir metas, tudo mais. Esse já é reforço do São Paulo, já realizou exames médicos, está pela assinatura de contrato. Bem, outro jogador, Maurício Lemos. Ontem a Vitória Leite, nossa correspondente em Minas, trouxe a informação. Ele está muito próximo. O que está pegando, porque não deu certo. São Paulo quer 1 ano de empréstimo, o Galo quer só até o final do ano. Por quê? Porque se for 1 ano, quando terminar o empréstimo, ele já pode assinar um pré-contrato, já que o contrato atual dele vai só até o final de 2025. Resolvida esta questão, ele deve ser anunciado pelo São Paulo para substituir o Diego Costa. Está difícil. Thiago Mendes, São Paulo encaminhou a segunda proposta, está bem distante dos mais de 6 milhões de euros pedidos pelo Al Rayyan. Talvez o São Paulo parta para uma segunda opção no mercado para essa posição do Thiago Mendes. Rames Rodrigues, tudo encaminhado para rescisão contratual. Falta acertar se a dívida que existe será paga ou se o Rames vai abrir mão desta dívida que foi renegociada. O São Paulo quer que ele abra. O empresário dele quer receber. Então esse ponto ainda está sendo discutido pelas partes. O Rames não volta a jogar com a camisa do São Paulo. Um lateral esquerdo, Facundo Zabala do Olímpia, foi consultado, está voltando de lesão. Talvez seja difícil, mas enfim, o São Paulo foi atrás de informações desse jogador. E eu acabei de conversar com o São Paulo e com pessoas do Antony. Neste momento, torcedor, não sonhe com esta possibilidade, porque vai terminar em pesadelo. Seria muito, mas muito difícil, até pelas pretensões do Antony no Manchester ou no mercado europeu, dele retornar ao Brasil e defender o São Paulo nesta temporada. Enfim, vamos aguardar. Afinal de contas, um dia o Daniel Alves já foi muito difícil e o próprio Rames já foi muito difícil e as duas acabaram acontecendo. Com vocês. Marcos Antônio, tá próximo aí do São Paulo, já tá até no CT lá, treinando e tal, deve ser apresentado nos próximos dias. Lembra que a gente falou agora há pouco do Flamengo? O Flamengo chegou num ponto lá. Daqui eu não passo pelo jogador. Sabe lá qual foi o acordo que o São Paulo teve para ter o Marcos Antônio, que é um meio-campista, ele não é exatamente um volante, é um segundo homem de meio-campo, quase um meia, mas provavelmente vai tentar fazer o papel do Alisson. O que o São Paulo, só um abraço pro amigo meu Zanin, ele até lembrou que o Pato ainda deu o Jadson pro Corinthians, né, na troca, que foi tão fundamental, 50 gols, 60 assistências, né? Ainda teve essa coisa do Jadson ter vindo pro Corinthians, ele tem razão. Exatamente. Eu não estava lembrando. O que está acontecendo para mim, e aí a sua dúvida das finanças, ela é muito justa, porque o São Paulo não está trazendo um reforço. Ele está trazendo um substituto. Sim. Ele tá trazendo alguém para preencher uma lacuna. E aí sai mais caro. Sim. Porque uma coisa é, ó, eu preciso de você, tá. Não, mas se não der também, ó, você vê aí e tal. A outra coisa é, cara, traz esse cara de qualquer jeito. Eu tô desesperado. Ou eu tenho que pôr um segundo volante agora aqui, que eu perdi o Alisson. E aí o cara fala, ó, é o seguinte, eu quero isso. Não, então tá, ó, já estão me oferecendo aquilo, que no caso era o Flamengo. Não, tá bom, eu tô precisando.
e aí você faz, às vezes, até alguma coisa que você não estava pensando em fazer. Então, me parece ser um caso nesse tipo aí. Agora, você está precisando muito? Agora... Sim. Provavelmente... São Paulo arrombou o cofre, vambora, vou contratar e tal. Se a gente fosse categorizar, eu acho que está mais para a categoria incógnita do que para uma certeza, né? O Marcos Antônio. Porque é o que a gente citou ontem, ele foi bem lá no Shakhtar, daí foi contratado pela Lazio, não se deu tão bem assim, o que se falou que teve um problema com o treinador, também teve uma lesão, vai para o PAOK, também não era um titular absoluto do PAOK, é um cara novo, 24 anos, mas me parece que é mais uma incógnita mesmo, não sei nem se a gente pode chamar de aposta o Marcos Antônio no São Paulo, e se ele chega para resolver esse problema, essa lacuna aí, sem Pablo Maia, sem Alisson na equipe do São Paulo. Me parece mais uma aposta do que qualquer outra coisa. Estamos vendo lances aí dele jogando pela Lazio, Massa. Eu fui dar uma olhada aí no histórico, né? Parece ser bom jogador. Sim, tem bom passe, foi isso que eu vi. Parece ser um bom jogador. Agora, vai depender, né? Lembrando que ele tá de férias, né? Tá chegando agora. E aí vai ter que fazer um trabalho. E o São Paulo precisa para ontem, não é para hoje, é para ontem. Então ele vai ter que chegar, vai ser escalado, vai jogar. Tem que fazer esse parêntese que o cara tá parado há mais de 40 dias, né? Há mais de 40 dias parado, sem jogar. Então, não dá para pegar o cara, simplesmente coloca lá, porque aí tem lesão muscular, fica fora mais 2 meses. É o caso do Felipe Anderson, que demorou um tempão, estreou e ainda está sem ritmo. Exatamente, mas veja, o Felipe Anderson se apresentou dia 1º, hoje é dia 19, ou dia 20, que dia é hoje? 23. 23, tá vendo? Então já são 22 dias que ele está trabalhando no Palmeiras depois de um mês de férias. O Marcos Antônio está de férias, está parado há quase 50 dias. Isso pesa, mas parece ser bom jogador. Se eu tivesse que fazer uma aposta, desculpa, Wes, contratar o Marcos Antônio, vamos fazer assim, vou te pagar X, que é mais ou menos, não é muito, mas lá na frente, se der certo, eu compro você. Vamos fazer as metas, me parece que foi esse o negócio que o São Paulo fez. Não tem detalhes, tem uma idade boa, 24. Não, eu ia ponderar isso. Por mais que ele possa estar sem ritmo, são só 24 anos. Então, realmente... empréstimo, né? E ele está o auge físico de qualquer empréstimo jogador. com obrigação de compra, não é isso? Depende de certas metas batidas, tem a obrigação de compra. 24 anos, isso ajuda. Para quem não lembra, eu também não lembrava, obviamente, fui tentar entender. Ele é cria do Atlético Paranaense e vai se profissionalizar basicamente lá em Portugal. Ou seja, é daqueles jogadores, como não tem time para todo mundo jogar, e o futebol brasileiro aparece muito jogador, muito talento. O meu discurso para o André Ramalho lá, que sai muito cedo e vai rodar na Europa e volta aos 32 anos, é o mesmo discurso para o Marcos Antônio. Deem tempo, não tem o preconceito, né? O pré-conceito de... contra o cara, deixa ele jogar, deixa ele se adaptar minimamente ao futebol brasileiro, porque tem muitos desses garotos que vão embora cedo, porque não arrumam o seu espaço em determinado momento de um clube. Eu uso sempre um exemplo, o Corinthians tinha um atacante em 2013 e era um garoto da base. E ele não teve espaço, ele chegou até a fazer a final da Recopa, ele ficou no banco contra o São Paulo. Ele virou lá na Rússia, joga pra caramba tal. Que cenário que ele ia subir? O Corinthians Guerreiro, Pato, Renato Augusto, Romarinho, ele não ia ter espaço mesmo. Naquele cenário de Corinthians. Então, e aí hoje está fazendo muito sucesso, fez agora recentemente lá na Rússia tal. Então me parece ser só um caso assim, da gente tem que aguardar, deixar o cara jogar, que é só mais um brasileiro que não teve espaço quando tinha 17, 18, 19, na hora daquela estourada da idade, e vai se profissionalizar em Portugal. Até porque, se ele saiu do Atlético Paranaense, tem uma profusão de garotos ali do Atlético Paranaense, jogou vários campeonatos. Uma boa base, né? O pessoal sub-23 e etc. É mais difícil ainda. O Atlético Paranaense é um bom cartão de visita, né? Agora, nós temos aí para o jogo contra o Nacional 18 dias, né? Que me parece ser o olhar do São Paulo para a Libertadores. É um bom tempo para ele se ambientar, se recuperar. Treinar, né, se ambientar, fazer uma preparação física mínima para poder entrar na Libertadores. Porém, me parece que é para ontem, né? Sim.
Óbvio. Se puder jogar amanhã... Pudesse jogar amanhã, ele está treinando já, mas não foi apresentado ainda, não está fechado o negócio ainda, mas parece que é uma questão Já de está tempo. treinando no São Paulo, então. Já está treinando. Então, mas estar treinando é exatamente para isso, é para ganhar tempo. Isso, exatamente. Ó, vão resolvendo aqui que eu vou deixar treinando. esse cara Exatamente. numa situação minimamente para isso. Em contrapartida, o Thiago Mendes, que era outro que estava na mira do São Paulo, parece que está muito difícil mesmo. O São Paulo está quase se retirando aí a tentativa de contratar, está pedindo muito dinheiro. O jogador que daqui a 6 meses vai estar livre no mercado e já falou que quer ir para o São Paulo. Talvez o São Paulo contrate ele no meio do ano. Não agora. É esse o mercado do São Paulo. Nesse aspecto até faz bem, né? É um valor, por 6 meses antes, você pagar um triplo do que poderia. E detalhe, Tiro, 32 anos no Catar, que joga 25 jogos numa temporada. A chance dele começar a jogar só bem o ano que vem é enorme. Eu prefiro, então, contratar o Antônio Marcos. Mais um igual o Marcos Antônio. É isso, claro que é. 25, 26 anos. Claro que é, ó. Entendeu? Porque não é possível, sabe? O Thiago Mendes não chegando aprende, com cara. 32, vindo do Catar com 25 jogos na temporada lá, ele vai para ele começar minimamente a jogar no ritmo bacana é janeiro de novo, é pré-temporada. Então vai gastar esse dinheiro para quê? E a Marcela Bellamore dá uma informação aqui. O Marcos Antônio não foi falta de espaço, foi briga do Petralha com os empresários. Inclusive, ele ganhou uma ação contra o clube, o Marcos Antônio, esse aí que está na tela, que você está vendo, que está, em tese, sendo contratado pelo São Paulo. Ontem pintou um negócio de Antony, mas não, é delírio, não caiam nessa. Não, nem empréstimo? Um valor completamente irreal. É o que o Antony ganha lá. Os times têm sempre esses imaginários, né? Tem. Sim, todo mundo Todo time tem. O torcedor do Palmeiras fala do Gabriel Jesus dia sim, dia não. O cara ganha 8 milhões por mês. O menino aparece treinando lá para manter a forma. Vai voltar. Vai voltar e tal. E a Lucimeire fala, e esse monte de estrangeiros cogitados no São Paulo? Para isso ser possível, além do Rames, quem mais sai? Galopo. O Galopo está em uma longa negociação com o Boca Juniors, né? E pegar o Rames, colocar 4 eunucos carregando ele e levar pelo mundo afora para prospectar o cara, claro. Aliás, vitrine melhor foi a Copa América mesmo, aí valorizou o Rio, Você sabe que eu tinha certeza que ele nem voltaria mais para o São Paulo, porque ficaria em algum clube da MLS, porque é a cara dele. Mas eu fico pensando se a gente também não fica menosprezando a capacidade de avaliação dos outros, porque o São Paulo errou e errou feio. Um jogador que não queria jogar em clube e só joga na seleção colombiana, os outros podem pensar a mesma coisa. Bom, eu vi, o cara jogou aqui 5 jogos muito legal, mas o cara ficou 1 ano no São Paulo e mas bateu você vai pênalti. Quais são os argumentos que você usa contra isso? Copa do Mundo que vai ser lá, entendeu? O fato dele ter rendido lá. Cara, a colônia colombiana lá é muito maior do que é no Brasil. Sim. Então, até o Rames poderia abrir um negócio lá, levar o café dele lá para os Estados Unidos, gente. Pô, basta que se articule, né? Mas... O Alessandro aqui, ele fala o seguinte, eu sou São Paulino e valeu sim a tentativa de contratação. Poderia ter dado certo. Qual time nunca arriscou e também errou? Pior o Corinthians, que falou um monte de nome e nunca vieram. Drogba, nem o Balotelli. Palmeiras, então, daí ele lembra do Palmeiras aqui, dos caras que passaram, que a gente já falou aqui, Atuesta e tarará, tarará. Acho que, não sei, queria que o Vessone falasse, mas é que para mim não tem nenhum argumento lógico para dizer que a contratação foi boa. Não foi. Para mim, é quase como não tem discussão. Mas o que o nosso telespectador fala é verdade. A tentativa, ok. Tudo bem, mas a tentativa a gente pode tentar. Você pode trazer o Zé da Silva, o cara é um grosso, e fala, pô, tentei aqui, quem sabe? Posso. Aliás, o Casares, outro dia, outra entrevista, ele falou, olha, tem muito cara que chegou aqui, ninguém dava nada e funcionou. O Alisson, por exemplo. O Rato. E outros que o São Paulo trouxe funcionaram. Mas diga lá. O que você tem que fazer é minimizar a situação. Então, quando você traz o Wellington Rato, ganhando o que ele ganha, e o Wellington Rato não deu certo, é um impacto. Quando você traz o Rames Rodrigues ganhando o que ele está ganhando, que eu não preciso saber o quanto é, porque eu sei que é muito, e ele não dá certo, é outro tipo de impacto. Então, quando o Corinthians traz 15 milhões de euros na época, o Pato do Milan, aquilo ali tem que dar certo. Você não tem como não dar certo com ele. Ele precisa te dar retorno. Senão você está lascado. Você colocou um dinheiro na mesa que muitas vezes você se apertou, que você ou não tinha, ou estava...
É diferente da situação do Flamengo hoje, que consegue contratar uns caras de 10, 12, 15 milhões de euros muitas vezes. O cara não joga no primeiro momento, ele não impacta a finança, não impacta em campo, porque tem outros, e o Flamengo dá tempo do cara se recuperar, como foi o caso do Cebolinha. O São Paulo não me parece numa situação que ele pode dar um tiro desse tamanho e esse tiro não dá certo. Então, o Rames não deu nem retorno esportivo, nem financeiro. Porque às vezes acontece, o jogador te dá um retorno financeiro. Então, sei lá, vou pegar aí o Lucas Perry lá deu um retorno esportivo pro Botafogo, não entrou pra história, não conquistou título, mas, pô, foi vendido depois, um dinheirão, trouxe lá bem na baixa, lá ele estava lá no Náutico e tal, trouxe muito na baixa. Então, pelo menos financeiro trouxe. Tem jogador que você traz, nem ganha muito a parte financeira, mas ele te traz um retorno esportivo absurdo. O Palmeiras certamente tem vários desses aí nos últimos tempos, pelos títulos que o Palmeiras contratou e tudo mais. E o Rames não me parece enquadrar nem numa coisa, nem outra. Então não tem como a gente elogiar ou falar que deu certo. E as pessoas no futebol têm muito mimimi de simplesmente anunciar o óbvio. Ó, gente, não deu certo, eu tentei. Eu tenho que pedir desculpa para o torcedor, mas foi a maneira que eu encontrei de tentar reforçar a nossa equipe. Ele estava livre, paguei luva, paguei o salário. Chegou aqui, ele não quis jogar e acabou acontecendo isso. Então, eu só acho isso, assim, riscos todos têm. Só que você, quando vai aportar muito dinheiro em alguma coisa, peraí, sei lá, vou comprar uma caneca e vou comprar uma casa. O que você vai tomar mais cuidado? Com a casa. Pô, peraí, essa casa, e se der problema, a região que eu tô, qual é o histórico, a documentação dela. Você olha 1000 coisas. A caneca não deu certo, tudo bem, R$10, você se desfaz dela e acabou. Acho que isso daí é algo que todo presidente do clube, não só o Casares, precisa sempre se atentar. Fazer uma pergunta, eu peguei 4 caras aqui. Vocês vão dizer, 3 caras, se a contratação do Ramos foi pior ou melhor. William, no Corinthians, Pato, no Corinthians, Daniel Alves, no São Paulo. Caramba, casos mano. muito parecidos, né? Ó, eu vou falar com Acho que a do Pato com conhecimento. Todas, né? A do Daniel Alves foi muito melhor que a do Ramos. Em que pese tudo o que aconteceu. O Daniel Alves deu um título, ajudou a dar um título pro São Paulo, jogou bola, cara. Jogou bola e jogou bem em alguns momentos. Tudo que ele fez depois, questões fora de campo, ele nem estava mais no São Paulo. E depois ele parou de jogar, é verdade, quando não recebia mais. Mas não dá para comparar, do ponto de vista esportivo. Tá lá pagando a conta até hoje, né? Graças ao Leco. Mais ou menos como vai ser essa aí do Rames Rodrigues do Casares com o Rames Rodrigues. Vai ficar pagando. É isso que me incomoda, mas, sabe? Pra mim, a do Daniel Alves foi melhor que a do Pato. Que a do... Foi melhor. Assim como acho que o William também foi, é que o William chega num momento ruim do Corinthians também. Mas... E ele vai embora até por um problema. Caramba, o William podia ajudar muito hoje, hein? Mas acho que a do Ramos foi até pior que a do William, por exemplo. Não vejo Mas a pior de todas aí é o Pato, cara. Pato no Corinthians. Pato ou Ramos? Na verdade é o seguinte, o Pato, o problema todo, mais caro, diferente dessas, se aportou 15 de euros. Na época o euro estava deu 40 milhões de reais na época. Só que na época 40 milhões em 2013 era muito dinheiro. Se botar o Borja do Palmeiras aí na conversa também. Ruim também. Então, essa foi complicada pelo valor também investido. Só que o Pato, com todos os problemas, fez uns como você também ponderou do Daniel, ele foi campeão paulista, campeão da Recopa, foi artilheiro do Corinthians em 2013, com quase 20 gols. Ele é o artilheiro do time naquele ano, com todos os problemas dele também. Ele deu ali um retorninho, sabe? Essa do Ramos aí realmente não teve nada, assim, nada. Eu não consigo tirar uma coisa, assim, ó. Pô, ele fez um gol que classificou o time sabe assim? No Campeonato Paulista, né? Até porque ele mal jogou. Então não dá para ter parâmetro, né, com os demais. Até. É que vai ter gente pegando a parte que gastou com Borja e com Pato e vai ter gente que pega só a parte do campo. Na parte do campo, para mim, é disparado o Ramos o que menos deu, assim. Sim. Em termos de campo. Eu não lembro, eu vou levantar aqui quantos gols fez o Borja no Palmeiras. Golzinhos, A Lucimeire aqui lembra o Leandro Damião pelo Santos. Foi duríssimo também, hein? Nossa, porque o Santos não tinha nem quantidade, não tem nem dinheiro para aportar 40 milhões no Damião, como foi aquela vez. E se viu depois completamente destruído financeiramente por causa daquilo, né? O Tavolaro fala, Dani Alves ajudou quase nada no título paulista de 21. Não jogou o semi e se machucou na ida da final no começo. Ele foi importante na campanha do Brasileiro de 20. Tá mal recordado, âncora.
Ele foi muito importante também numa campanha do São Paulo na Copa do Brasil, quando o São Paulo, por exemplo, eliminou o Flamengo num jogo que ele engoliu o Gerson, por exemplo. Jogou pra caramba naquele jogo, e aí não dá pra comparar, ele jogou muito mais tempo, né? Ele jogou jogos, teve jogos que ele jogou bem, que foi melhor em campo. Já comenta aí qual para você seria a posição mais carente do São Paulo e vamos começar falando de trás para frente. A gente viu aí que o Edu Afonso falou que a vinda do Antony é difícil, mas não impossível. E por que não é impossível? Porque o Manchester não quer o Antony. O Antony não está sendo aproveitado nem pelo antigo treinador, nem por esse treinador. Então, o Manchester vê que o Antony não tem espaço. E quando isso acontece dentro de um time, o time empresta o jogador. A grande questão é o salário. O Antony ganha cerca de 5 milhões por mês. O Antony teria que se adequar ao São Paulo, ganhando aí mais ou menos o que o Lucas recebe, por exemplo. Mas eu acho que esse não seria o problema. A grande questão, o grande empecilho é, como sempre, o empresário do jogador, que quer que o Antony permaneça na Europa. Mas aí a gente tem um conflito. O Manchester United provavelmente emprestaria o Antony para um time de segundo escalão do futebol europeu. Isso seria bom para o empresário, mas será que seria bom para o jogador? A gente está vendo e vê aí muitos jogadores que saem do Brasil para ir para time de baixo escalão. A gente vê, por exemplo, na Copa América, o meio de campo da seleção brasileira era composto por jogadores que jogam no Wolverhampton, no West Ham e variantes. A diferença técnica é tão grande assim? O meio de campo brasileiro, Arias, Rios e Rames, engoliu o meio de campo de meio de tabela de Premier League. Então não seria interessante para o Antony ir para um time onde o time não é protagonista, onde o time irá perder mais do que ganhar. Outro exemplo disso é o Wellington. Vai pro Southampton, se eu não me engano, um time que acabou de subir da segunda divisão do campeonato inglês. Então o Wellington vai ganhar em Libra, ok, mas o Wellington vai deixar de ser titular absoluto do São Paulo para ir jogar num time de Premier League onde vai perder para os grandes ingleses, vai perder para os médios ingleses e vai perder para os pequenos ingleses. Isso é interessante para o jogador. Pô, tudo bem, você vai viver na Europa, pô, você vai conhecer uma nova cultura, vai ganhar muito dinheiro, mas desportivamente isso é bom? Então eu acho que isso conta muito pro Antony. Um cara que chegou no Manchester United, jogou lá no Ajax, se eu não me engano, e depois foi pro United. Teve muitos bons aumentos. Sinceramente, eu acho que ele não aceitaria ir para um time de baixo escalão do campeonato, de campeonatos europeus. E isso aconteceu com o Lucas. O Lucas, ele pensou, pô, se for para mim jogar em time de MLS, se for para mim jogar em time de baixo escalão do futebol europeu, eu prefiro voltar para o São Paulo. E isso pode acontecer com o Antony. O Antony, eu acho que ele tem, eu não sei se você pode chamar isso de ego, mas ele tem esse conhecimento de, pô, se for para mim jogar em time médio pequeno da Europa, eu prefiro ir para casa. Eu prefiro ir para um lugar que eu vou chegar. Se o Antony chegar hoje no Morumbi, ele toma a vaga de qualquer jogador do São Paulo. É simples assim. Então, esse caso, o Antony não está descartado. Saiu a notícia que o empresário disse que o Antony vai ficar. É lógico, o empresário não vai falar que o Antony vai voltar para trás, porque é de muito interesse do empresário ficar lá. A mesma coisa do lateral Alexandro. O empresário quer que ele permaneça na Europa, mas ele não tem mercado. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar vindo para o Brasil. O Antony está na mesma situação. O empresário quer que ele fique, o clube não quer. Essa é a grande questão. A gente tem também a chegada do Marcos Antônio, que é sempre assim. Quando o Flamengo queria o Marcos Antônio, era muito bom jogador, jogador acima da média, jogador que jogou na Lazio, ao lado de Felipe Anderson, jogador dinâmico. Não deu certo, o São Paulo foi lá e contratou. Tem que ver, aí começa. Não, tem que ver como é que vai chegar, a gente tem que ver como é que vai estar a situação do jogador, não é bem assim, não é um craque, não é um gênio. Se o São Paulo contrata, a qualidade do jogador cai por 50%.
É sempre assim, sempre que o São Paulo contra o Lucas chegou a ser criticado por parte da imprensa, porque a gente não sabe como que ele vai chegar, ele não jogava no Tottenham, ele não é mais um garoto, já tem mais de 30 anos. É sempre assim. O Caleri quando voltou, mas o Caleri não deu certo na Europa. Mas assim, esses exemplos só são utilizados para jogadores do São Paulo. Quando o Flamengo contrata o Pedro, que passou vergonha na Europa, não conseguindo jogar em timezinho médio da Europa, mas veio pro Brasil. Pedro, gênio, craque, rei da bola. O Gabigol, que passou vergonha na Itália também. Mas aqui é gênio, é craque. O Cebolinha, que bateu lá no Benfica, não deu certo, voltou para trás. O Cebolinha é gênio. Mas o Felipe Anderson, que foi veio agora pro Palmeiras, todo mundo falando que é o novo Messi, gênio da bola, e nos últimos jogos, sinceramente, pensando no jogadorzinho mais ou menos, pode surpreender? Pode, mas nos últimos jogos aí, pelo amor de Deus, o Palmeiras contratou, mas como é o São Paulo contratando, não. São Paulo contratando, tem que ver como é que vai ser o jogador. É sempre assim, a gente já tá acostumado com essa mídia mais do que clubista do futebol brasileiro. Isso é normal. A grande questão eu ainda acho que o São Paulo precisa de reforços das laterais, né? O Wellington tá indo embora, o Igor Vinícius não consegue jogar todas, e o Rafinha tem as suas limitações, e para mim o São Paulo ainda precisa de um meia de ligação. O Luciano não é esse meia, o Luciano é um segundo atacante. Então, para mim, o São Paulo ainda precisa de um meia para quando o jogo tá difícil, para quando o jogo tá chato, quando não tem espaços, esse meia que encontre espaços, sabe? O São Paulo ainda precisa de um Ganso, o São Paulo ainda precisa de um Alan Patrick, de um Matheus, de um Arrascaeta, de um Veiga. O São Paulo precisa desse cara, não tô falando dos nomes, tô falando desse cara, esse cara do último passe, esse cara da bola entre linhas, esse cara, sabe? Esse cara para deixar o Caleri na cara do gol. O São Paulo ainda precisa. Pode ser o Antony. O Antony pode jogar por ali. Não é o cara do passe, mas é o cara que pode construir por dentro. Caso o Antony venha, você pode trazer o Lucas para dentro e colocar o Antony na ponta. Vocês já pensaram? Vocês sabem que eu sou fã de time com 2 pontas. Por mim, o São Paulo jogaria com o Lucas por dentro, Ferreirinha do lado e Érico do outro. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. É o meu São Paulo ideal. Mas o Zubeldia ainda prefere atuar com 3 meias ali, por mais que o 3 meias não, 4-2-3-1, mas o Ferreirinha sendo esse extremo. Tanto é que o atual São Paulo, ele lembra muito a LDU do Zubeldia, né? Que tinha o Johan Julio que jogava ali por aquele setor. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Sobre o Rames Rodrigues, gente, uma pena. Pra mim poderia ter dado certo. O Rames, já falei aqui várias vezes, o modelo de jogo do São Paulo não é o modelo de jogo da Colômbia. O Rames na Colômbia, ele é o único meia. O time joga com 2 pontas, joga com o Arias de um lado e o cara lá do Liverpool do outro, e joga com o centroavante. O São Paulo sempre jogou com 3 meias, o Rames e mais 2 caras do lado dele. Isso sempre atrapalhou o futebol do Rames, porque era muita gente ali. O Rames precisa de velocidade, de caras rápidos, para ele pifar a bola, para ele dar a bola. Tem culpa o Rames, tem culpa o São Paulo, todo mundo tem culpa, mas o Rames nunca foi bem aproveitado pelo São Paulo. Fez bico, teve os seus erros, mas o Rames nunca foi bem aproveitado pelo São Paulo. Ponto final, Rames não é mais problema nosso. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário aí, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!